1 João 2, 18 a 29. Amém? Vamos proceder à leitura. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que a última hora, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sendo, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Verso 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o qual nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecerdes o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis em vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanecesse em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Curva sua cabeça. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, após ter lido a tua palavra, Senhor, concede-nos graça e entendimento, Senhor, vindo do teu Espírito Santo, Senhor, às nossas vidas. Concede-nos entendimento, Senhor, da tua palavra, Senhor. Concede-nos, Senhor, graça e sustentação, Senhor, do teu Espírito em nossas vidas, para que não caiamos, Senhor, nas armadilhas dos tais anticristos que têm se levantado desde, Senhor, da tua época. Pai querido, concede-nos graça, misericórdia. É o que desejamos nessa noite, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Diga amém. Amém. Pode sentar. Desculpe, um pastor, a luz está batendo no olho do pastor, e quem conhece, quem usa óculos sabe que é um tal de lusco ou fusco. Você está olhando para a letra e começa a correr um monte de formiguinha no olho, assim, né, Luísa? E às vezes banana tudo, me perdoem a leitura, tá bom? Por isso que o pastor já está imprimindo com letra grande, garrafal. Daqui a pouco vai ter umas 10 páginas, cada uma com uma letra, né? Para poder o pastor conseguir ler, né? Amém? Nós temos estudado o livro, a carta que João escreveu aos demais irmãos, entendendo que ele escreveu essa carta para alerta de todos os seus ouvintes. Alertando, João, ele alerta sobre os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos discípulos do Senhor, que se infiltraram dentro da igreja e com o tempo começaram a tentar implantar falsas doutrinas no meio da igreja. E João, além de João, Paulo já havia também alertado sobre esses falsos crentes que se estavam apostatando da fé.
e dos princípios cristãos, aqueles que foram ensinados pelos apóstolos. E eles vinham com falsos ensinamentos e falsas revelações, com um senso de espiritualidade que só eles tinham, achando que eles eram superiores aos demais, porque eles falavam que haviam recebido de Deus e do Senhor uma revelação a mais, e que detinham um conhecimento além daquele que já fora colocado pelo próprio Cristo. E João alerta a igreja. E o apóstolo João está fazendo nessa carta uma distinção entre o verdadeiro crente e aquele que demasiadamente às vezes está dentro da igreja, mas não vive uma vida, ou pode dizer, entre o verdadeiro crente e o falso crente. Então João ele dá algumas características e aponta algumas características importantes para que nós possamos ver nas pessoas que se dizem crentes, para ver e entender se também nós estamos praticando essa verdade da palavra em nossas vidas. João ele ensina algumas coisas que nós devemos praticá-la para entender. Ele diz que em 2:6 ele dá aqui uma prova, que é a prova social. Como que nós sabemos que aquele que se dizem crente é crente? Como que ele se associa com os demais? Se ele fala de amor, se ele fala de bondade, mas se ele não pratica essa bondade, então ele acaba sendo um falso crente. Agora, aquele que fala do amor e vive do amor, vive a praticar o amor, esse sim tem uma característica de crente fiel a Deus. Então, verdadeiramente, o falso mestre, por vezes ele fala alguma coisa, mas no seu particular, ele não vive. Quando nós falamos o amor, como nós sempre temos ensinado, não é aquele amor onde que todas as pessoas veem aquilo que você faz, mas pelo contrário, é quando ninguém vê que você está praticando o amor verdadeiro. Não somente só quando as pessoas veem, para poder falar, está vendo? Ali vai um crente o quê? Bonzinho, um crente piedoso, um crente santo, mas em particular, na verdade, ele está com segundas intenções nos seus ensinamentos ou nas as coisas que falam. Então essa é a prova social. Mas antes disso, João dá a prova moral. Moralmente, como que você tem se avaliado a você e aquelas pessoas que se dizem crente? Será que moralmente ele pratica aquilo que ele fala? Porque muitas pessoas são imorais. Ela, na frente, na aparência, ela vive uma vida santa, mas no seu particular ele é podre. Ele é maledicente naquilo que ele fala, naquilo que ele pensa. Ele fala uma coisa com a boca, mas a mente dele está o quê? Minha vontade era fazer tal coisa. Então, moralmente, às vezes, essas pessoas, elas são reprováveis. Tanto socialmente como moralmente. E a terceira prova que João dá é a prova doutrinária. Como que essa pessoa que se diz crente, ela se comporta na doutrina que Deus e os apóstolos ensinaram? Será que ela é fiel à palavra? Será que ela não tem tentado pegar a palavra e distorcer para o seu próprio prazer? Ou para o seu próprio benefício? Por aí nós vemos, tantos exemplos de homens que pegam um texto da palavra, em vez de ensinar o que a palavra diz, ele pega aquele texto, distorce de uma forma tão grande para poder ludibriar as pessoas, os seus ouvintes. Para poder o quê? Na maioria das vezes é para recolher benefício próprio para o bolso, Ele tem carro melhor do que você, ele tem a conta melhor do que você, Mas só que ele diz que é apóstolo, mas ele não quer passar aprovação alguma como apóstolo. Mas ele quer viver nababescamente o quê? Em palácios. Então, verdadeiramente, a doutrina dele é pífia, porque ele distorce a doutrina simples do Evangelho. Como Jesus Cristo falou, que ele não estaria trazendo um novo mandamento,
mas ele estava simplesmente dando a entender do mandamento que Deus já tinha dado já no Velho Testamento: amar o Senhor sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus usa a palavra não como muleta na sua vida, mas ele usa como palavra, como norte para a sua vida. Ele é guiado pela palavra. Ele ensina os filhos num caminho que deve andar, não com medo de Deus, mas sim por temor à palavra de Deus. Ele é fiel à esposa, ele é fiel ao marido, ele educa os filhos, ele é bom cidadão, ele é bom servo do Senhor, não porque ele tenha medo, mas porque ele respeita quem o tirou das trevas para a luz. E ele ama, acima de todos, o Deus que o tirou, porque ele tem entendimento que ele não era merecedor do amor de Deus. E o Senhor nos encontrou cego, surdo e mudo, e nu, não tínhamos nada. Pelo contrário, a única coisa que tínhamos sobre as nossas vidas, o quê? Era a condenação. E o Senhor nos resgatou das trevas para a luz. A heresia, irmão, que é a falsa doutrina, tem destruído, assalopado várias igrejas, tem se infiltrado dentro das igrejas e tem minado o evangelho verdadeiro. Muitas pessoas dizem que não importa o que você crê. Muitas vezes nós vimos aí, olha, o que você crê? A pessoa não entende o que ela crê. Mas ela diz assim: o importante, na verdade, não é o que eu creio, é a sinceridade que eu tenho no meu coração. A palavra de Deus fala que enganoso é o quê? O coração. Mais do que todas as outras coisas. Então, na sinceridade do teu coração para Deus, não vale de nada. A sinceridade só é boa quando ela é movida pelo Espírito Santo. Todas verdadeiramente, você vai para algumas igrejas, elas têm festa, ela tem festa disso, ela tem festa daquilo, ela tem festa das crianças, é festa dos idosos, é festa da terceira idade, da quarta idade, é festa dos varões, é festa das varoas, é festa do tabernáculo, é festa, sei lá, irmão, é festa para tudo, menos festa para Deus, menos comprometimento com a palavra. Ela tem 4 horas de louvor e 30 minutos de palavra. Como eu escutava do menino dessa semana, não, que eu fui num lugar que o pastor falou que não tem tanta importância a palavra, porque a palavra, Deus fala em 2 palavras, fala com a gente. Realmente, Deus às vezes em uma palavra fala com a gente, mas o contexto geral de um culto é a palavra de Deus, é a que nos dá alimento, é a que nos dá sustentabilidade, é a que nos sustenta no dia a dia, na nossa vida. Como é que você vai enfrentar o dia mal? É com a sua força de vontade? É com a sua sinceridade? Não, é com a palavra do Senhor. Olha bem, mas a sinceridade é um ingrediente, por exemplo, mágico, que transforma o falso em verdadeiro. Se é falso, não adianta ser sincero. Se é falso, João, não adianta ser bonzinho. Se está errado, está errado. Como nós sempre dizemos, não transforme o errado em certo e nem o certo em errado. Por isso que a palavra do Senhor fala, e é um ponto fundamental para a gente colocar assim: a palavra do Senhor é sim ou não. Ela não tem meio termo, ela não tem meia verdade. Ela é uma verdade absoluta e por inteira. Se ela for uma meia verdade, ela é uma heresia. Não existe sinceridade no coração quando a coisa está errada. Se está errada, pode ter a melhor boa vontade do mundo, vai para o inferno. Não adianta. Se isso pode ser aplicado no campo religioso, irmão, a sinceridade deveria ser também válido em outras áreas da vida, né? Vou dar um exemplo. O Warren Wiersbe cita 2 possibilidades. Esse pastor, Warren Wiersbe, é um pastor americano, que diz assim: segunda, um homem escuta. Segundo ele, veja bem como que às vezes a sinceridade não vale de nada. Olha o exemplo. Um homem escuta um barulho dentro da sua casa durante a noite. Imagine-se você no lugar desse homem. Exceto de que é um ladrão, você que que quer ter arma em casa, preste atenção. Certo que é um ladrão, levanta-se, pega a sua arma e dá o quê? Atira no ladrão. Que na verdade era a sua filha. Sem sono, a menina havia levantado para fazer um lanche e acabou tornando-se vítima do quê? Da sinceridade do pai. O pai estava o quê? Vou proteger minha casa. Está cheio de boa vontade. Pegou a arma à noite no barulho.
para proteger a sua família, foi lá no escuro e deu um tiro e matou a sua filha. Adianta ser sincero assim? É a mesma coisa você que trabalha em farmácia ou trabalha aplicando injeção. Você vai para o hospital, toma uma injeção, a enfermeira vai lá, aplica uma injeção em você, com uma boa vontade para que você seja curado, mas na verdade aquela injeção te mata. Adiantou o que a sinceridade daquela mulher? Nada. Então, na verdade, irmão, o que nós podemos entender disso? Tem muitos lugares que querem ensinar a verdade. Diz que são sinceros no coração, mas a fundamentação da palavra está totalmente errada. Não adianta. Não adianta ensinar uma mentira com toda a sinceridade. Era isso que aqueles falsos mestres queriam fazer. Ensinar uma mentira. Achando que se eles fossem sinceros o suficiente, faria conta a Deus. Se é mentira, irmão, não adianta, será mentira para sempre. Veja bem, é preciso muito mais que sinceridade para que algo seja verdadeiro. A fé é uma mentira, sempre traz consequências. Tanto a fé como uma mentira sempre trará consequências. A fé genuína traz consequências boas. A fé que advém de uma mentira vai trazer consequências também para a sua vida. E as consequências de uma mentira com uma fé verdadeira são desastrosas. Leva o homem para o inferno. Levem o homem a uma adoração falsa diante de Deus. Leva o homem a destruir o seu lar, a sua família, o seu país. Nós vemos aí na televisão, hoje eu via um ministro do STJ dar uma entrevista, e você olha para aquele homem falando, ele está cheio de sinceridade, mas a sinceridade dele é mentirosa, que está derrotando, destruindo um país. Aqueles que tentam fazer a coisa boa, não conseguem, parece que os maus estão vencendo o bem, né? Não adianta você ser sincero, se a sinceridade que você tem é uma sinceridade baseada em fatos mentirosos. Amém? O apóstolo João já havia advertido a igreja sobre o conflito entre a luz e as trevas, lá no verso 1, dos 5 a 2, de 5 e 2 a 6, entre o amor e o ódio. Agora João adverte sobre o terceiro conflito, o terceiro conflito que o verdadeiro, o falso mestre tem, o conflito entre a verdade e a mentira. Elas não conseguem se misturar. Há uma separação. Não tem como conviver com meia verdade e meia mentira, e meia mentira e meia verdade. Não é suficiente o cristão andar na luz, no amor. Ele deve também andar na verdade. Ele tem amor. Ele quer andar com Cristo, mas ele está seguindo uma doutrina mentirosa, que em vez de alimentá-lo, aquela comida está provocando a longo prazo uma destruição interna. É que nem, por exemplo, as pessoas que não podem comer determinados alimentos, mas não conseguem viver sem ele. Ele sabe que aquele alimento futuramente vai matá-lo, mas ele às vezes está sendo sustentado por aquilo. Não adianta você viver em um ambiente onde que é insalubre para você. É como trabalhar num ambiente que você está sendo contaminado com metais pesados. Um dia vai fazer o quê? O mal vai bater a sua porta. E aí, muitas das vezes, se você não tiver cuidado, não dará mais tempo do tratamento. Esses que irão para o inferno. Então, João alerta sobre essas falsas mentiras. Não dá para conviver em meio a mentiras, a falsas piedades, a um falso evangelho. John Stott, um pastor batista, diz assim, expondo o texto que nós lemos, diz que João primeiro traça uma clara distinção entre os hereges e os cristãos genuínos. Depois define a natureza, o efeito da heresia. Ele vai estipular qual é a natureza, da onde vem a heresia e o efeito da heresia em si. E finalmente descreve as duas salvaguardas
contra a heresia. Como que nós devemos nos proteger contra a heresia vinda desses falsos mestres ou falsos crentes? Vamos seguir por essa mesma trilha que John Stott falou. Amém? A distinção entre o herege e o cristão genuíno, 2, de 18 a 21. Vamos, se os irmãos querem ler rapidamente, de 18 a 21. Eu gostaria que os irmãos lessem em voz alta nessa noite. 18 a 21. Os irmãos acharam? Abriram? No 3, tá? Para todo mundo falar junto, para ficar bem alto. 1, 2, 3. Leiam, 18 a 21. Minuto só, irmãos, todos novamente, verso 21, vai. 1, 2, 3. Vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Se é genuíno, está vindo mentira? Não é genuíno. Primeira coisa, já estamos vivendo a última hora, 2:18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvisse que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que a última hora, como é que sabemos que é a última hora? A pensar a frase, a última hora, aparece apenas aqui, no Novo Testamento. Essa frase, a última hora, só acontece no Novo Testamento. Ele parece equivalente a expressões os últimos dias ou últimos tempos. João, o apóstolo, é enfático em afirmar que vivemos a última hora, os últimos tempos. A era por vir já tinha vindo. O futuro já tinha chegado, Jesus. Estamos vivendo as últimas coisas, a escatologia antecipada. Jesus Cristo já está chegando lá no final de todas as coisas. Vivemos sob a tensão entre o já e o ainda não. Uma nova realidade já foi implantada em nosso meio, irmãos. O mundo e as trevas já estão passando, já está quase chegando no final de todas as coisas. Desde a morte e a ressurreição de Cristo, Deus está fazendo coisas novas neste mundo. O tempo do fim chegou. Com Cristo, e a era messiânica já foi inaugurada. Com Cristo, o tempo do fim, a última hora, é o tempo que vai da primeira e da segunda vinda. O tempo da última hora é entre o tempo que Jesus Cristo voltou ao Pai, quando Ele voltar para buscar a igreja. Não fique você pensando que acontecerá algo tremendo, algo diferente para chegar ao fim, não. Estamos vivendo os últimos tempos. As últimas horas, os últimos momentos que a humanidade ainda está aqui na terra sem o julgamento final, é esse que estamos vivendo. Alguém pode dizer é longo? Não é longo não, irmão. Como a própria palavra de Deus, o tempo para Deus não é nada. O tempo das últimas horas são esses. As promessas do Senhor têm se cumprido uma a uma. Os últimos tempos são descritos em 1 Timóteo 4. O apóstolo Paulo fala assim: como o apóstolo João observou características do seu tempo, e nós vemos as mesmas características hoje, intensidade ainda maior.
Nós vemos aí o mundo do jeito que está vivendo, as coisas como estão se vivendo, como a família está sendo atacada, como a sociedade em si está sendo atacada, como os bons costumes estão sendo atacados diariamente em todos os lugares. Não pense você que os últimos tempos vão demorar, não, irmão, já estamos vivendo. Prepara-te, igreja, como a palavra de Deus fala. Estamos vivendo sempre nos últimos dias. Ainda é a última hora, a hora da oposição final a Cristo. Embora possa haver ainda um tempo especial de tribulação antes do final de todas as coisas. Toda a era cristã consiste na grande tribulação. Vai haver um tempo da grande tribulação, mas essa grande tribulação, irmão, está próxima. E o fechar das cortinas se aproxima. É esse o tempo que o apóstolo João falou. Esse é o final dos tempos. Amém? Segunda coisa. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Alguém pode dizer, não, o anticristo não veio ainda, né? Não veio. Mas o espírito dele que combate as coisas do evangelho, os bons costumes, as coisas santas, já está sendo ativado e operando no mundo. Veja bem a televisão. Veja bem, hoje em dia nós ligamos a televisão, não passa-se nem 5 minutos para ter um ataque à família. Ataque a Cristo. Nós vemos aí no Chile o que está acontecendo. As pessoas se levantando, entrando dentro das igrejas, se destruindo as igrejas. Os pseudos comunistas falando que tem que matar os cristãos. Você está pensando que essas coisas não vão bater na nossa porta logo, logo, não, irmão? Vai. A gente tem que se preparar, irmão. A palavra do anticristo só aparece nas epístolas de João. Essa palavra anticristo só aparece nas epístolas de João. João 2, 18 a 22, 4 e 2 João 7. Mas o conceito se acha em outros lugares da palavra de Deus. O profeta Daniel descreveu como pequeno chifre o anticristo, em Daniel 7, 8 e daí por diante. O príncipe que há de vir, Daniel 9, cujas características principais é a guerra contra o povo de Deus. Você está pensando, nós estamos vivendo, né? Uma paz, né? O povo de Deus vai ser combatido. As coisas santas já estão sendo combatidas de uma forma ainda, às vezes, mais apaziguada, mas vai ser combatido. Logo, logo vai se levantar alguém dizendo assim, olha, o evangelho vai ser proibido. Onde foi deposto o Evo Morales? Bolívia, né? A Bolívia havia-se um decreto na Bolívia proibindo o evangelho de ser pregado. O evangelismo era proibido, como lei. Você está pensando que está longe de acontecer isso em todo o mundo? O Senhor Jesus expandiu a nossa compreensão desse assunto no sermão das coisas que haveriam de vir, o sermão escatológico de Jesus Cristo. Antes do anticristo, surgirão anticristos, pequenos anticristos, falsos mestres, apresentando-se em nome de Cristo, fazendo sinais e prodígios. É só você ligar a televisão que você já começa a achar. Enganando a muitos. Isso está escrito lá em Mateus 24. Jesus fez referência ao anticristo chamando-o de abominável da desolação. Mateus 24, 15. O apóstolo Paulo o chama de homem da iniquidade, filho da perdição, o iníquo. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 8. Ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 10. Em Apocalipse, temos uma descrição simbólica dessa figura sinistra, que é o anticristo que há de se levantar. A palavra, o prefixo, chamado anti, tem 2 significados fundamentais. Contra e em lugar de. Anti é aquele que tenta tomar o lugar de Cristo. Quantos nós vemos por aí na televisão, né? Quantos falsos mestres, às vezes insinuando falsos milagres, falsas aparições,
Falsos o quê? Testemunhos de vida. Não, irmãos, isso é comum. E cada vez mais vai se tornar comum. Esses são os pequenos anticristos que têm se levantado desde a época dos apóstolos, como ainda tem se levantado hoje em dia. O aparecimento do anticristo é um sinal claro do tempo do fim. Mas o espírito do anticristo já está em ação no mundo, irmão. Em 1 João 4,3 ele fala sobre isso. Os muitos anticristos são precursores do que ainda há de vir. Essas falsas mentiras que têm se pregado por aí são só o começo. Há vir muitas coisas ainda. Assim como Cristo é a encarnação de Deus, o anticristo será uma espécie de encarnação do próprio Satanás, do próprio diabo. Terceiro lugar, os anticristos saem de dentro da própria igreja. Veja bem, 2,19. Está com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja bem, os falsos anticristos saem do meio dos evangélicos, saem do meio da igreja. Eles saem do meio das igrejas falando que receberam, como esses homens que se levantaram na época de João e Paulo, falando que receberam algo especial de Deus. Olha, eu recebi uma revelação, Deus me mostrou alguma coisa. Começa por aí, tá vendo? Eu tive um encontro especial com Deus. Eles começam assim, dissimular mentiras e falsas doutrinas. O anticristo saíram de dentro da própria igreja. Amém? Em contraste com os anticristos que virá, são identificados como mestres humanos que abandonaram a igreja. Assim também foi como esses homens hereges saíram. Aqueles pastores, ungidões, poderosos, aqueles que ele faz assim, eu lembro algumas cenas na minha cabeça, aqueles que fecham o olho assim, Deus está me mostrando alguma coisa especial. Aí a igreja começa, Dá vontade de falar, não fale besteira. Como que se tivessem algo a mais do que os outros, como se fossem de uma forma especiais, além da conta, como se tivessem um Deus próprio para eles, e os outros não ouvem a Deus. Ele tem que ser o intermediário. Parece que são o verdadeiro Espírito Santo de Deus encarnado, Parece que eles têm que ser intercessores. Deus fala diretamente com aqueles que são dele, irmão. Deus não precisa de intermediário. Amém? O reverendo Augusto Nicodemos é da opinião que esses falsos doutrinadores tinham sido pastores e mestres que acabaram sucumbindo às atrações oferecidas pelas ideias daqueles que inicialmente estavam constituindo o gnosticismo. Após terem apostatado de suas fés, saíram da igreja e passaram a tentar converter os demais cristãos, infiltrando-se nas comunidades e fomentando as suas ideias. Parece algumas coisas que nós vemos, Eles entram dissimuladamente no meio das pessoas, aí saem, abrem uma igrejinha de porta de garagem e começam a inventar coisas novas. É engraçado que esses lugares vivem cheios, Porque as pessoas não querem procurar o verdadeiro evangelho, a genuinidade do evangelho. Elas querem que os outros falem para ela o que elas deveriam aprender do Espírito Santo de Deus. Elas querem um segundo intermediário. Não peça intermediário. Deus, o Espírito Santo de Deus, fala direto ao teu coração, fala direto através da sua palavra, fala com você. É isso que João fala aqui, ele fala diretamente a você. Lloyd Jones, um pastor americano, alerta para o fato de que hoje a heresia tem muitas formas sutis, vamos fazer uma festa dos tabernáculos, que bonito fazer festa, aí bota uma cabana, vamos fazer uma festa para a entrada da Arca da Aliança,
Aí o cara vem com a arca, e fosse a arca, né? E se fosse de ouro, a gente pegava, vendia, e arrecadava dinheiro e dava uma parte para os pobres. Mas nem isso é. É uma arca pintada de dourado, e aí toca chofar, e toca não sei o quê, e não sei o quê. É um chão. Aí daqui a pouco tá até o quê? Sacrificando animal em cima do púlpito. Porque elas são sutis, elas começam com um pouquinho, aí traz um candelabro para dentro da igreja, representa os 7 Espírito de Deus, aí traz a arca, aí traz o talite, aí traz não sei o quê, daqui a pouco é o quê? Judeu novamente. Para que Jesus Cristo então veio? Para que o véu do templo foi separado, rasgado de céu abaixo? Para quê? Para que vocês querem voltar à prática velha? Ou muitas vezes trazem prática do sincretismo, que é de outras religiões, macumba e tantas outras por aí. Aí traz um copo d'água, bota um copo d'água em cima da televisão. Eu costumo dizer, hoje em dia não dá mais botar um copo d'água em cima da televisão. Televisão de plasma, LCD, não tem como, vai cair. Aí coloca na frente, bote a mão na sua mão. O cara bota a mão na tela da televisão. Olha, ora comigo. Irmão, isso é uma falsa religião. Isso é uma falsa piedade. Aí ele pede para orar, daqui a pouco ele pede para você. Olha, tem um carnezinho para você pagar. Tem um carnezinho. A oferta aqui. Vamos começar com uma oferta. A oferta menor que nós vamos pedir nessa noite vai ser 10 mil reais. Venda seu carro. Nem carro eu tenho, irmão. Venda seu sax. Não, meu sax não. Né? Naldo, venda o quê, Naldo? Já vendi tudo, pastor. Estou vendendo tudo, pastor. Está entendendo? Venda seu pâncreas. Irmão, isso é um falso evangelho, com falsas igrejas, com uma falsa piedade. E que vão levar essas pessoas, infelizmente, para o inferno, junto com os seus, o quê? Ensinadores. Não tem como, irmão. Uns colocam Jesus entre grandes mestres, como Buda, Confúcio e Maomé. Eles querem equiparar Cristo com esses homens. Não dá. Jesus Cristo é o único do seu gênero, como ele não há e não haverá e não existirá jamais. Ele é único, né? Outros sugerem que Jesus Cristo ensinou grandes princípios, verdades. Dessa forma, os separa e os consagra para Deus. Veja bem, acerca de Deus, mas não foi o Deus encarnado. Eles separam. Maomé é isso, é aquilo. Mas o verdadeiro Deus é aquele que desceu dos céus e viveu aqui na terra como homem, e sendo Deus, foi crucificado e levou sobre ele todas as nossas dores, todas as iniquidades, e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é Jesus. Esses outros, nenhum fez isso. Maomé não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, Buda não ressuscitou, está na terra, voltou para a terra. O único que ao terceiro dia levantou foi Jesus Cristo. É esse o Deus que nós servimos. Amém? O verso 19 lança luz sobre duas gloriosas doutrinas: a perseverança dos santos e a natureza da igreja. Marcos 13:13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Não porque a salvação é um prêmio da constância. A salvação não é um prêmio das suas constâncias. Mas porque a constância é o caminho dos salvos. Você ser constante indica que você é salvo. Não porque você é constante porque você quer. É como que Deus te comprou. É a característica daquele que é comprado e lavado e remido pelo sangue de Jesus, é a constância no Evangelho. Ele não larga o Evangelho. Só que ele não larga o Evangelho porque ele tem força de vontade, mas ele não larga o Evangelho porque Jesus o comprou. Está entendendo? Não é por força sua, mas essa constância que você tem não é algo seu, é algo dado pelo próprio Deus, a vida daqueles que são servos dele. Amém? A constância é uma marca dos salvos. Quer destacar mais um termo dos falsos mestres? É a constância. Como é que você tem se comportado na sua vida?
Será que você tem vivido, os crentes que você tem conhecido, têm vivido uma vida de altos e baixos da presença do Senhor, com dúvida da sua salvação, com dúvida das certezas da palavra de Deus? Tendo uma coisa, peça ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que Ele dê certeza ao seu coração, porque o crente não pode viver de incertezas. A palavra de Deus fala que a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas uma prova evidente dessas coisas que se esperam. Você não vê as coisas, você tem certeza que elas virão sobre as nossas vidas. E ao seu tempo certo o Senhor nos tirará desse mundo para morar junto dele. Essa é a certeza que o crente tem que ter na sua vida. A constância é uma marca do salvo. Os que caem e deixam a igreja totalmente, a igreja total e finalmente nunca dela fizeram parte. Aquele que sai da igreja, irmão, aquele que não tem prazer de estar na casa do Senhor, aquele que não tem prazer da comunhão, esse nunca foi crente. Infelizmente, ele era um falso cristão. Nem todos os membros da igreja visível fazem parte da igreja invisível. Tem muitos ainda que não foram chamados, mas já fazem parte da igreja do Senhor. Nem todos os membros comungantes estamos juntos da igreja, professos e batizados, são necessariamente membros do corpo. Tem pessoas que estão na igreja, vêm para a igreja, falam como crente, vivem como crente, mas não são parte da igreja. A igreja que vai morar no céu. E muitos que às vezes ainda não estão aqui, vão morar no céu. Então isso não é um símbolo. O símbolo é a constância na palavra do Senhor, nos princípios da palavra de Deus. Amém? O pertencer à igreja não garante que nenhum homem pertença a Cristo. Ele não é o anticristo. O apóstolo Paulo diz que nem todos de Israel são de fato israelitas. John Stott tem razão quando diz que nem todos os que compartilham da nossa companhia terrena compartilham do nosso nascimento celeste. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Infelizmente, tem muitos que andaram com a gente, participaram da comunhão conosco. Infelizmente, muitos não vão morar no céu. E às vezes, aqueles que não estão ainda morarão conosco no céu. Isso não é símbolo de ser crente e vir para a igreja. Mas também não deixa de ser um símbolo estar constante na comunhão dos santos e na casa do Senhor. Quarto lugar, o verdadeiro crente tem duas marcas claras: unção e conhecimento. 2:20-21. Vamos ler? E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. O verdadeiro crente tem duas marcas claras: unção e conhecimento. E vós possuís unção de que vem do santo, e todos têm conhecimento. A proteção contra o anticristo está na unção que os crentes recebem. Você quer ser protegido das astúcias, ciladas de Satanás? Busque a unção do Espírito Santo de Deus. Essa unção te alertará das falsas mentiras ou das falsas verdades, que são verdadeiras mentiras. Ouça tudo, né? Seja um verdadeiro bereano, aquele que, quando alguém fala alguma coisa, você corre para a palavra para ler. Será que é verdade? Vou ler. Não engula, né, sapo. Não engula com farinha. Não é porque um ungidão, o poderosão falou que você vai o quê? Crer. Leia. Analise. Pare para pensar. Não seja manobrado, mas seja o quê? Uma pessoa que pensa. Uma pessoa que raciocina segundo o propósito da palavra de Deus. Julgue tudo pelo reto juízo da palavra do Senhor. Amém? A proteção contra o anticristo é unção. No Antigo Testamento, os sacerdotes, os reis, os profetas eram o quê? Ungidos, quer dizer, separados.
recebi uma porção do Espírito Santo de Deus, por Deus, para um ministério especial. Na dispensação cristã, a unção como o Espírito Santo é um privilégio de todo crente, irmão. É um privilégio que o crente em Cristo tem. A unção do Espírito Santo. O Espírito Santo intercedendo em sua vida, alertando e mostrando o que é verdade. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Como propriedade exclusiva de Deus. Temos o selo de Deus. Já diz isso lá em Efésios 4:30. Apocalipse 9:4. Eu concordo com o que o pastor Augusto Nicodemos diz. Quando ele diz que a unção que João fala se refere ao Espírito Santo. Pois, primeiro, Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito por ocasião do seu batismo no Jordão. Você recebeu o Espírito Santo de Deus quando desceu as águas. Segundo, Cristo é o ungido, Daniel 9:26. E o Santo, Atos 4:27-30, que unge os crentes como esse mesmo Espírito que derrama sobre o crente nele o seu Espírito, para o ajudar, para o auxiliar e para o alertar dia após dia. E que ele converte o homem a ele mesmo. Amém? Efésios 1:13. Desta forma, os separa e os consagra para Deus. Quando o Espírito Santo de Deus faz isso. 3. Essa unção ou selo que é a presença do Espírito nos crentes é a defesa contra o erro religioso. Quem é enganado, quem é ludibriado, muitas das vezes ele não tem o Espírito Santo na vida dele. Então busque incessantemente o Espírito Santo de Deus, para que ele te alerte, para que ele faça o quê? Você criar o quê? A pulguinha atrás da orelha, né? Será que isso é verdade? Será? Não seja aquela pessoa fácil de se enganar. Sabe aquela pessoa que se ilude facilmente? Ou às vezes fica com medo, né? O cara bate o pé, o cara já treme, já começa, não, é verdade. Jesus Cristo nunca falou que você não pode analisar. Pelo contrário, Jesus Cristo falou o quê? Ouça tudo, mas retenha o que é santo, bom e agradável a Deus. Sabe, não engula, porque, irmão, nunca vi Jesus Cristo rolando, pulando. Não precisa disso. Isso muitas das vezes parece um teatro, ou na maioria das suas vezes é um teatro para enganar indoutos, pessoas sem conhecimento. Então peça ao Espírito Santo de Deus que te alerte. Desconfie, mas leia, estude, procure conhecer a palavra. Os falsos cristãos do tempo de João costumavam usar duas palavras para descrever as suas experiências: conhecimento e unção. Afirmavam ter uma unção especial de Deus, né? Aqueles falsos mestres: eu tenho uma unção diferenciada. Minha unção é poderosa. Eu falo diretamente com Deus. Eu lembro, Luísa, não tem como não lembrar. Eu e Cristo somos um só. Poderoso, super-herói, né? Chegadão de Jesus. Eu prefiro ser o menor da casa. Eu prefiro ser aquele que lava os pés, né? Eu prefiro estar aos pés da cruz de Cristo, me humilhando, sabendo que nada sei se não vier dele, e tudo que falo que é bom, santo e agradável vem do Espírito Santo dele, e tudo que eu falo de ruim e desagradável vem de mim mesmo, não é dele. Tudo que é bom, santo e perfeito é ele, é dele, é por ele, é para ele. Amém? Aqueles que precisavam não era uma nova verdade, mas pôr em prática, o pastor pulou aqui. Eles se sentiam iluminados, né, esses falsos mestres, e portanto viviam em um nível muito mais elevado, né, do que os restantes das pessoas. Mas João ressalta que todos os cristãos verdadeiros conhecem a Deus e recebem o Espírito Santo de Deus.
Não precisa de um intermediário especial, um super apóstolo, um super bispo, um super pastor, mas eles precisam do Espírito Santo de Deus que os alerte, que os ensine e que os ajudem. Simon Kessmaker, um pastor inglês também, diz que o crente ungido com o Espírito Santo é capaz de discernir a verdade do engano, opor-se às heresias e suportar os ataques de Satanás. Um crente verdadeiro consegue fazer isso. Você não precisa ser o quê? Um super-herói, mas você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aqueles que precisavam não era uma nova, o que eles precisavam não era uma nova verdade, os crentes verdadeiros, mas pôr em prática em suas vidas a verdade que já lhe havia sido ensinada, que o Espírito Santo de Deus já havia aberto seus corações para receber. Coloque em prática, e assim também é para nós. Coloque em prática aquilo que é bom, santo e agradável a Deus. João estava convencido de que os crentes, seus filhos na fé, estavam firmes na verdade. Não vos escrevi, olha o que ele diz no verso 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. 2:21, a verdade a que João se refere é o Evangelho de Cristo, conforme pregado pelos apóstolos, e registrado nas Escrituras, naquilo que você tem na sua mão. A mentira, ou seja, os erros religiosos que surgiram no mundo, procedem não do puro Evangelho, mas das distorções dele, uma vez que a mentira procede do diabo. João 8:44. Amém? O pastor vai tentar rapidamente terminar até o verso 23. No próximo domingo nós continuamos esse texto. A natureza e os efeitos da heresia. Da onde vem os efeitos? O que provoca a heresia? Duas verdades merecem destaque aqui. Veja bem, verso 2:22. A mentira das mentiras é a negação da messianidade de Jesus Cristo. 2:22. O que diz aqui? Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai. O que esses falsos mestres começaram a ensinar dentro da igreja? Que Jesus Cristo verdadeiramente não andou aqui na terra como Deus, mas ele aqui na terra só era carne. Então eles mentiam e falsificavam o Evangelho de Jesus Cristo, falando que Jesus Cristo, quando morreu, não era Deus. Portanto, se ele não era Deus, ele não foi suficiente o perdão de Jesus Cristo e o levar dos pecados na cruz do Calvário por nós. Então eles negavam essa divindade. Aquele que morreu na cruz não era Deus. Então, dissimuladamente eles tentaram enfiar isso dentro do quê? Da igreja, porque eles achavam que o importante era só o Espírito. Eles não se preocupavam com o corpo. Então eles colocavam Jesus Cristo aqui na terra, ele sofreu, tá vendo? Não foi humilhado, portanto não valeu de nada. E nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário sendo homem, levando sobre ele todos os nossos pecados. E ele sendo Deus ali também, foi crucificado em nosso lugar. Só um Deus perfeito poderia pagar e apaziguar a ira do Pai sobre aqueles que são dele, porque ele levou sobre ele todos o pecado do mundo, todo o pecado daqueles que são dele estava sobre ele. Então eles negavam isso. O apóstolo João não tem meio termo quando se trata da doutrina. Quando ele combate a doutrina, essa falsa doutrina, ele é claro e cristalino. Como alguns dizem para aí, o pastor é bravo, né? João era mais bravo do que o pastor. Ele diz assim, é verdade ou mentira? Ele só tem duas coisas. 2:21, ele diz assim, João não havia falado sobre duas mentiras básicas dos hereges, mas ele diz assim, é mentiroso
aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda em trevas. Ele não diz assim, não, pode ser mentiroso. Ele diz o quê? É mentiroso. É mentiroso. Verso 1, 6, 2. É mentiroso, 2:4. É mentiroso aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. Quer dizer, é mentiroso aquele que difama o evangelho, é mentiroso aquele que tenta mudar o evangelho, ou acrescentar algo ao evangelho, ou trazer uma revelação nova ao evangelho. Esse não é meio mentiroso, ele é mentiroso. Portanto, ele é filho do diabo. O próprio João diz e afirma sobre isso. Aqueles que diz que conhece a Deus e guarda e não guarda seus mandamentos é mentiroso. O falso ensino ensino dos que deixam a igreja é revelado agora. Eles enganavam que Jesus é o Cristo. E assim o apóstolo João aponta a terceira mentira básica dos hereges. É mentiroso por excelência aquele que nega que Jesus é o Cristo. Essa é a mentira das mentiras. Ela é a mentira engendrada pelo próprio espírito de Satanás. É isso que João combatia claramente nesses falsos mestres. Que ainda advém hoje em dia mentiras sutis, que acabam caindo nas mesmas mentiras. Aquele que diz assim, o importante é ser feliz. O importante não é ser feliz, o importante é andar com Deus, é negar o mundo, é negar a si mesmo, todos os dias. Isso que é importante. Amém? A natureza diabólica da heresia é negar a encarnação de Cristo. Fundamentalmente, em toda heresia, está esse fundo de verdade aí, que eles negam Jesus Cristo como Filho de Deus, absoluto, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu a morte, a sepultura, e ao terceiro dia ressuscitou. Vale lembrar que os hereges, influenciados pelo dualismo grego, quer dizer, a separação entre o corpo e o espírito, consideravam a matéria essencialmente má. O corpo é mau, então entrega aí a desilusão. Faz o que você quer, porque o que interessa para Cristo é sua alma. Não é assim. Você é comprado por inteiro pelo Senhor. Amém? Os efeitos da heresia e as consequentemente a negação do próprio Pai. 2:23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Tendo colocado a descoberto a natureza da heresia, João desenvolve agora o seu temível efeito, que já mencionou no fim do verso 22. Afirma a verdade em termo verdade, Efésios 1:13. Afirma a verdade em termos absolutos e inequívocos. Primeiro, negativa e depois positivo. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Jesus é o seu Senhor. O nosso relacionamento com o Pai necessariamente precisa passar diretamente pelo relacionamento com Cristo. Somente o Filho pode revelar o Pai aos homens. Jesus Cristo disse: quem vem a mim, que vê a mim, vê o próprio Pai. É impossivelmente separar Deus de Jesus. Negar Jesus é perder todo o conhecimento de Deus. Porque só Ele pode trazer-nos conhecimento. Negar a Jesus Cristo é estar separado de Deus, porque a nossa comunhão com Deus depende da nossa resposta a Jesus, o nosso chamado por Cristo. O próprio apóstolo João escreve: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Um falso mestre vai dizer: nós adoramos o Pai, nós cremos em Deus Pai. Muitos, embora discordemos sobre Jesus, será que não foi tudo isso? Temos uma igreja aí, que se diz igreja, chamada Voz da Verdade. Essa igreja, ela não crê em Jesus. Eles dizem que lá só existe o Espírito Santo e Deus.
Eles negam a terceira pessoa da divindade, que é o próprio Cristo. Portanto, essa igreja não é uma igreja, é uma seita. Eles negam Jesus como Filho de Deus. Uma vez a minha esposa estava me mostrando, olha isso aqui, o cara falava assim, olha, aqui não existe esse negócio de Jesus não, é só Deus e o Espírito Santo. Negam a divindade. Está vendo como são facetas da velha mentira ensinada, que ainda é ensinada? Eles negam que Jesus Cristo é o próprio Deus. Amém? Para que nós terminemos nessa noite. Estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico. Heresias antigas e novas encontram acolhida na igreja atual. As pessoas não querem discutir doutrina. Elas dizem assim, não é importante doutrina, o importante é a sinceridade do coração. Eu sendo sincero do coração, tá bom. Não discuta a doutrina que você vai ser enganado. Não aprenda a doutrina que você vai ser enganado. Não aprenda a discernir o que é certo e o que é errado, que você vai ser enganado. E você vai passar a vida inteira sendo enganado. Estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico, irmão, e é verdade. As pessoas não querem discutir doutrina. Elas querem apenas relacionamento. Eu quero ter uma intimidade com Deus. Essa semana, eu falei na quarta-feira, né? Eu estava escutando um pedaço de uma letra de uma música que uma menina escreveu. Não sei se uma menina escreveu, eu só sei que ela que canta. Ela diz assim, eu quero ter intimidade com Cristo, eu quero ir para casa, e quando eu chegar lá, Jesus Cristo está no meu quarto me esperando. Para com isso, meu irmão. Isso é uma heresia. Jesus Cristo não é como meu pai falava ser o parceiro. Né, João, que nós falávamos, né? Só pernambucano que entende essas coisas, né? Esses palavreados. Jesus Cristo não é seu chegado. Jesus Cristo é Senhor absoluto das nossas vidas. Ele é Deus, Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é todo poderoso. Sabe, não queira tratar Jesus Cristo com formas doce. Meu Jesus, meu queridinho. Sabe? Estou apaixonado por Jesus. Não é assim, irmão. Há um caso interessante ocorrido com o grande evangelista inglês George Whitefield, conversando com o homem acerca da sua fé. Nós vamos terminar já. O evangelista inglês fez uma pergunta para esse homem. Ele fez a seguinte pergunta para aquele homem: o que o senhor crê? Em que o senhor crê? Aí o homem respondeu a ele: eu creio naquilo que a minha igreja crê. Aí o pastor pergunta de novo para ele: e o que a sua igreja crê? Ele responde: na mesma coisa que eu creio. E o que você e a sua igreja creem? Nós cremos nas mesmas coisas. O que quer dizer isso? Ele não sabe nem o que ele crê, e muito menos o que a igreja dele prega. Porque ele não estuda a palavra. Ele não vem para o culto de quarta-feira, João. Ele não vem aprender, se alimentar da sã doutrina. Ele não sabe nem o que ele crê. Explique para mim o que é a Trindade. Eu sei que é 3. Explique. Não sabe. Aí ele canta a heresia. Ele ouve heresia e acha que é verdade. Então, irmão, esse é o analfabetismo que as pessoas estão vivendo. É um tempo o importante é ser feliz. O importante é o louvorzão, Naldo. Vamos apagar a luz, pintar o fundo da igreja de preto, colocar a luz negra, vamos piscar as luzes, que o importante é ter emoção, o importante é chorar, e a doutrina sã e sadia, não sei de nada. Aí ele sai da igreja mais vazio do que ele entrou. Se alimente da sã doutrina. Vem, fique de pé, em nome de Jesus Cristo. Gostaria que se curvasse sua cabeça. Após a oração, último louvor para nós terminarmos. Amém? Glorioso Deus.